Crânios encontrados na Grécia podem reescrever a história humana. 14 de julho, 2019. Cada vez mais fica claro que a história humana precisa ser reescrita. Homo sapiens já vivia na Grécia 200 mil anos atrás. Crânios encontrados na Grécia podem reescrever a história humana. Crânio de Homo sapiens descoberto na Grécia viveu há 200 mil anos. O consenso de longa data entre os cientistas é que os humanos modernos gradualmente substituíram os neandertais até que eles se tornaram extintos após uma única migração da África. Mas uma nova descoberta da Grécia está mudando tudo o que pensávamos saber. No final dos anos 1970, pesquisadores que exploravam a caverna Apídima, no sul da Grécia, encontraram um par de crânios antigos que foram escritos como crânios neandertais na época, e nenhum outro pensamento ou atenção foi dado a eles por décadas, e a teoria prevalente sobre a evolução humana e a migração permaneceu inalterada. Isto é, até agora. Uma equipe de paleoantropólogos liderada por Caterina Arvati, da Universidade Eberhard Karls de Tübingen, Alemanha, deu uma nova olhada nos crânios usando a tecnologia moderna e fez uma descoberta impressionante que realmente muda nossa compreensão sobre os primeiros seres humanos e os neandertais. Os Homo sapiens devem ter migrado da África há mais de 200 mil anos e não foram muito longe. Mas os crânios contam uma história muito diferente. Batizados de Apídima 1 e Apídima 2, a equipe de pesquisa realizou testes para determinar a que espécie humana eles pertenciam e qual era a sua idade. Apídima 2, concluíram, é um crânio de Neandertal que remonta a 170 mil anos atrás, o que faz sentido. Mas a Apídima 1 teve um resultado surpreendente, porque veio de um Homo sapiens com 210 mil anos. De acordo com o estudo publicado na Nature, 2 crânios humanos fossilizados, Apídima 1 e Apídima 2, da caverna Apídima, no sul da Grécia, foram descobertos no final dos anos 1970, mas permaneceram enigmáticos devido à sua natureza incompleta, distorção tafonômica e falta de contexto arqueológico e cronologia. Aqui, reconstruímos virtualmente ambos os crânios, fornecemos descrições e análises comparativas detalhadas e damos os dados usando métodos radiométricos da série U. Apídima 2 data de mais de 170 mil anos atrás e tem um padrão morfológico semelhante ao Neandertal. Em contraste, Apídima 1 data de mais de 210 mil anos atrás e apresenta uma mistura de características humanas modernas e primitivas. Estes resultados sugerem que 2 grupos humanos do Pleistoceno médio tardio estavam presentes neste local, uma população inicial de Homo sapiens, seguida por uma população neandertal. Nossas descobertas apoiam múltiplas dispersões dos primeiros seres humanos modernos fora da África e destacam os complexos processos demográficos que caracterizaram a evolução humana do Pleistoceno e a presença humana moderna no sudeste da Europa. Este é um resultado inovador. Aparentemente, os Homo sapiens viviam nesta área da Grécia antes dos neandertais se mudarem dezenas de milhares de anos depois. Segundo a Nature, isso mostra que a rápida dispersão do Homo sapiens para fora da África não só ocorreu mais cedo, antes de 200 mil anos atrás, mas também se estendeu geograficamente até a Europa, disse Arvati.org. Isso é algo que não suspeitávamos antes e que tem implicações para os movimentos populacionais desses grupos antigos. Arvati supôs que esses primeiros Homo sapiens morreram e foram substituídos por neandertais. Ela disse em um comunicado da imprensa: achamos que esses primeiros migrantes não contribuíram realmente para os seres humanos modernos que vivem fora da África hoje, mas morreram e provavelmente foram substituídos localmente pelos neandertais. Nossa hipótese é que esta é uma situação semelhante com a população Apídima 1. No entanto, também é possível que a população de Homo sapiens mudou devido ao clima, como o site The Conversation destacou. Espécimes de locais no Levante, atual Israel, Síria, Líbano e Jordânia, sugerem que a primeira onda de humanos modernos fora da África foi substituída por neandertais, antes da migração humana final mais bem-sucedida, mais tarde. Os novos dados de Apídima ampliam ainda mais esse quadro complexo de dispersão humana moderna e interação com outras espécies de hominídeos.
Por exemplo, o crânio humano anterior veio de uma época em que o ambiente circundante era mais quente e úmido do que as condições frias e áridas em que o espécime de Neandertal teria vivido. Isso enfatiza que nossas explicações para dispersões populacionais precisam levar em conta o contexto de grandes mudanças ambientais e as oportunidades e desafios que a acompanham. Faz sentido. Os seres humanos eram mais suscetíveis ao clima mais frio porque estávamos acostumados ao clima mais seco e mais quente da África. Então, quando o clima se tornou mais frio na Grécia, os humanos seguiram em frente e os neandertais se mudaram, tendo o benefício de corpos mais peludos para aumentar o calor. E agora sabemos que os neandertais podiam fazer fogo regularmente e usá-lo para derreter a resina que usavam como cola para construir ferramentas com alças. Então, eles poderiam impedir-se de congelar até a morte. Mas o estudo prova que deve ter havido múltiplas migrações de Homo sapiens para fora da África e para a Europa, o que gradualmente deslocou os neandertais ao longo do tempo e acabou eliminando-os. E nosso próprio DNA prova que o cruzamento foi parte dessa derrubada gradual. Ao invés de uma única saída de hominídeos da África para povoar a Eurásia, deve ter havido várias dispersões, algumas das quais não resultaram em ocupações permanentes, disse Eric Delson, professor de antropologia da Universidade de Nova York, que não participou do estudo. Isso também faz sentido porque nem todos os assentamentos são bem-sucedidos. As pessoas abandonam os locais por um motivo ou outro, e a mudança climática é uma razão tão boa quanto a maioria. Afinal, a mudança climática está causando a migração humana hoje de regiões mais quentes para a Europa e a América do Norte, dando-nos um exemplo ativo de como o clima pode afetar a dispersão humana. No final, descobrimos que ainda temos muito a aprender sobre nossos ancestrais humanos e a tecnologia será fundamental para desvendar esse conhecimento. Acredito que os recentes avanços na paleoantropologia mostraram que o campo ainda é cheio de surpresas, concluiu Asvati. E essa pesquisa não poderia ser mais oportuna, pois as mudanças climáticas e a migração se tornam grandes problemas em nosso próprio tempo.